Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre backup. Vamos falar especificamente sobre arquivos que nós temos separado em pastas. Por exemplo, eu gerei um backup, cada mês eu gerei um backup compactado ali de alguma coisa, por mês, por semana. Eu quero observar isso todos os dias, olhar, verificar, fazer um check, sei lá, no index HTML e no container, uma coisa simples, backup mais simples possível, só para a gente rodar algo visível, sem precisar estar olhando dentro do servidor os arquivos lá. Então, o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês, né, como a gente pode fazer isso de forma simples, beleza? Então, beleza, vamos lá para o vídeo. Deixa eu preparar aqui. Eu estou com o meu terminal aqui, vocês já estão vendo. Eu preciso criar a estrutura de diretórios. Beleza, galera, então eu vou desabilitar minha webcam aqui para vocês conseguirem ver o terminal legal. Então, depois no final do vídeo a gente retorna aqui com a câmera, beleza? Então, vamos lá. Então, galera, o que eu quero criar para vocês hoje aqui? Vamos lá. Deixa eu ver aqui uma forma legal de começar. Então é o seguinte, vamos criar uma estrutura de diretórios, onde nós vamos ter algo chamado Backups Lab, por exemplo, e a gente cria uma estrutura de diretórios. Então dentro do Backups Lab a gente cria o backup, cria um diretório de script, um diretório de web e um diretório para o Podman, beleza? Então eu já estou com o meu Podman instalado aqui, ó, Podman PS, você consegue ver que eu já tenho um Podman aqui. Se não tiver o Podman instalado, você pode dar um apt install Podman para instalar aí, ou você pode usar, se estiver usando um Red Hat, um Debian, ou um Red Hat, ou um Alma Linux, ou algo do tipo, pode usar um DNF ou um i1 para fazer a instalação, beleza? Então, primeira coisa, vamos criar a estrutura de diretórios. Né? Então, para o nosso projeto, nós vamos criar uma estrutura de diretório mais ou menos assim. Passo "-p", cria aqui, ó, backup, vamos criar um chamado backup-lab, beleza? Então, como a gente vai criar vários diretórios, então vamos criar uma estrutura. Então, dentro disso, a gente pode chamar os textos que a gente quer. A gente quer um de scripts e a gente quer um chamado web. Então, a gente vai criar essa estrutura de diretório, beleza? Para ficar mais fácil, não precisar ficar criando tudo na mão. Então, aqui, ó, dentro do backup, nós criamos esses diretórios aqui, beleza? Então, com isso, o que a gente pode fazer? Vamos supor, por exemplo, aqui, vamos logar dentro de backup. Aqui dentro de backup a gente não tem nada. Vamos supor que a gente quer, vamos supor que a gente que tenhamos vários arquivos de backup do servidor, né? Que esses backups eles ficam dentro desse servidor, certo? Então vamos criar aqui vários arquivos. Deixa eu separar aqui o comando. Ó, tô aqui. Eu deixei separado já os comandos toast para ficar mais fácil. Então jogo aqui o comando toast e criei. Então aqui dentro eu tenho todos esses arquivos, certo? Então com isso, vamos supor que aqui, ó, eu tenho todos esses arquivos de backup que são gerados. Então aqui, ó, o servidor 1 gerou backup do mês 1, mês 2, mês 3. Servidor 2, mês 1, mês 2, mês 3. Servidor 3, mês 1, mês 2, mês 3. Vamos supor que esses backups, né, desses servidores, eles estão escritos nesse meu outro servidor, esse que a gente está, para poder armazenar esses backups, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vamos voltar um diretório aqui e entrar no script. Então, a gente vai criar um script aqui, ó. Então, dentro do script, a gente pode criar o seguinte, ó. Vamos criar aqui um cara que vai ser o check backup. Backup.sh. Beleza? Então, dentro desse cara, vamos começar a escrever o seguinte. Vamos lá. Dentro desse cara, eu tenho que escrever nossa shebang, claro. Opa. Agora vocês estão vendo, né? Barra dash.
Beleza, galera, é isso tudo aqui no nosso script. Espero que não dê erro. Beleza? Então, só dá mod mais x em check. Beleza. Depois que a gente fez isso aqui, vamos rodar ele para ver se ele já joga o script. Então, ele vai rodar esse script e vai jogar lá para dentro de web o nosso index, beleza? É isso que ele deve fazer. Vamos ver aqui, ó, dentro de web, ele criou o nosso index. Nosso index vai ser esse aqui, ó. Por isso a gente criou aqueles TRs. Então ele vai criar para cada um uma estrutura para isso ficar dentro da tabela, beleza? Se tudo isso ocorrer bem, ele vai criar essa estrutura. Então, aqui dentro, a gente pode dar, deixa eu ver se eu tenho tree aqui, olha lá, essa estrutura. Então, a gente tem nossos arquivos de backup, a gente tem o script e nós temos o nosso index aqui dentro, beleza? Tudo bonitinho, certinho. Então, dentro disso, a gente vai criar como a gente criou dentro do script, uma estrutura servidor, o nome do servidor, com a data e com o status. Então, vai ser uma tabela, beleza? Então, com isso, nós podemos rodar, nós podemos abrir criar o nosso container Podman, criando volume também lá para o nosso servidor. Então, para isso, eu já deixei o comando aqui para a gente criar, para facilitar, para ficar mais rápido. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está rodando um Podman Run, passamos o nome como backup dashboard, o nosso nome do container, na porta 80, criando o volume, claro, o volume que nós estamos criando lá para a web, e aí ele vai criar usando o Nginx, beleza? Então, você dá um Podman PS, ele criou lá. Então, vamos ver se abriu a porta. Tá aqui a porta 8080, beleza. Já abriu a porta, o nosso container já está rodando, então acredito que já podemos ver, deixa eu colocar aqui, deixa eu pegar aqui na página web, para nós verificar e validar o funcionamento dessa parada toda que a gente fez. Então, para isso, galera, deixa eu ver aqui qual IP a gente está, PRA, nós estamos com esse IP aqui, ó, esse IP aqui. Então, a gente pode fazer o quê? http, //tcp 8080 index.html. Nós paramos ele e deixamos atual, beleza. Com isso, galera, a gente pode fazer o seguinte, ó, para a gente testar. Se um dos backups falhar ou não gerar o backup, a gente pode fazer o seguinte, ó, rm, vou remover esse aqui, ó, o primeiro aqui, ó, servidor 1, beleza. Então vamos supor que a gente colocou no Chrome lá para rodar, ele validar, né? Então lá no script ele vai ficar rodando o script, vai ficar rodando esse script aqui para validar se os caras estão dentro, os servidores estão fazendo o check certinho. Então se a gente rodar esse check aqui novamente e lá no servidor, aí ele roda um status de falha, tá vendo? Então é isso que a gente estava querendo criar. Um backup simples, uma tabelinha simples, claro que dá para aprimorar, mas para quem não tem nada, só que tem uma visualização, sem precisar entrar lá no servidor olhando, pode criar dessa forma. E aí aqui, ó, vamos criar de novo lá, ó, vamos criar de novo o nosso backupzinho lá, nosso, nosso arquivo de backup novamente. Criei. Aí eu vou aqui em script, ó, e vou executar o, opa, vou aqui em script e vou executar o check novamente. Então com isso, o que ele vai fazer? Vai atualizar o status para OK. Beleza, galera? Então era esse o vídeo de hoje, né? Eu queria mostrar para vocês como a gente fazer rodar um scriptzinho de backup, trazendo também o Podman ali, criando uma visualização simples com esse index HTML. Obviamente que dá para melhorar muito isso aqui, né? Dá para deixar um negócio bacana para visualização, mas para quem não tem nada, não tem visualização, isso aqui é um bom início para quem está começando aí criar os seus arquivos, seus scripts de backup, beleza? Então se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha e comenta com a galera aí, beleza? Compartilha, manda para os amigos e cria aí a sua rotina de backup.